Como você lida com a perspectiva da própria morte? Há medo? Há alguma ideia concreta ou esperança sobre o que virá depois? Qual a influência das suas novas crenças sobre esse assunto? Eu já tive muito mais medo da morte. Na verdade, a relação com a morte comigo é bastante curiosa. Meu pai faleceu muito, muito precocemente. Eu tinha 48 anos de idade, ele, né? E eu tinha 15. Foi muito rapidinho, muito assim, um mês ele estava tudo bem, de repente ficou muito doente, morreu. E aquilo foi um impacto muito grande na minha vida, na minha concepção. Durante muito tempo eu fiquei com a firme ideia de que eu não viveria muito tempo. Comecei a achar assim, né, que era uma característica, né, que poderia ser mantida, pouca longevidade. E não desenvolvi assim grande morbidez em relação a isso, mas ficou assim um peso, sabe? Uma dificuldade de olhar para o futuro, de fazer muitos planos e tudo mais. E quando eu tive, então, né, casei, filhos e tudo mais, eu comecei a sofrer um pouco com isso em relação a eles. Porque eu lembro de como foi duro para mim quando meu pai faleceu. E durante muito tempo esse pensamento foi para mim assim um pouco pesado. Ele tem mudado muito em relação a isso. Eu tenho pensado muito de quanto isso é parte da nossa ilusão fundamental, da nossa incapacidade de não ver Deus, de não perceber a graça, né? E entender que tudo passa, menos aquilo que é verdadeiramente existente, ou seja, a nossa realidade espiritual. Então, né, a questão como eu lido com isso, né, tento lidar com uma condição natural, né, eu percebo o meu envelhecimento, eu sou uma pessoa com hipertensão, eu tenho problemas de varizes, uso uma meia de compressão, sabe? Assim, não consigo enxergar direito sem óculos. A gente vê, né, a decadência, a deteriorização do corpo, percebe que vai acabar. E na medida que a gente reforça o aspecto espiritual, isso vai se tornando menos pesado, né? Então, assim, o medo vem diminuindo bastante. Vem diminuindo bastante, sem dúvida nenhuma. Se há alguma concreta esperança sobre o que virá depois, há muitas esperanças. Há esperança no amor de Deus. Há esperança de que não devemos nos angustiar com nada. Que o que somos, na verdade, não sofre, não envelhece. Que nós estamos apenas sofrendo porque estamos muito apegados a tudo isso que é decadente por natureza. Essa esperança é crescente na medida que eu vou mais, na imersão mais, nos ensinamentos, na realização de vidas e vou compreendendo isso como mais real para mim, né? A esperança cresce, sem dúvida nenhuma. Mas essa esperança ainda é muito intelectual. Ela, claro que há vislumbres, né? Há vislumbres de experiência, e isso fortalece. Na medida que essas experiências do eterno se tornem mais consolidadas, o medo vai se dissipando. É assim que acontece com os santos. Eles não têm medo, não é porque eles pensaram melhor, é porque eles realizaram, eles viram. Não é? Qual a influência das suas novas crenças sobre esses assuntos? É muita, muito grande, né? Evidentemente. Né? A condução que o Vedanta faz para esses assuntos é muito positivo. Né? E a última questão. Você crê que após essa vida vai nascer de novo, progredindo, como talvez um monge na próxima vida, para alcançar então a realização numa próxima vida? Ou espera ser resgatado na hora da morte por Jesus, por Ramakrishna, por Sarada Devi e ser levado para um tipo de céu? Existe para você alguma idealização ou crença mais firme sobre isso? Legal. Eu não tenho. Eu tenho o desejo de me unir a Deus. Eu tenho o desejo de realizar a minha natureza. Mas tenho desejo que isso seja agora. Tenho desejo que isso seja nesse momento. Tenho desejo de ver Deus agora. Mas eu tenho desejo, sobretudo antes disso, que o meu coração se torne verdadeiramente comprometido com isso. Hoje ele ainda não é. Hoje esse desejo está lá. Mas tem outros desejos. Tem desejos humanos, meramente mortais. E eu entendo que enquanto esses desejos mortais forem competidores com a busca por Deus, eu ainda vou continuar aqui.
É como disse Sri Ramakrishna, aquele que desejar verdadeiramente, assim como o avarento gosta do dinheiro, assim como o amante gosta daquele que é amado, não é? Aquele que tem esse desejo, o desejo de alguém que quer sobreviver a um afogamento, dizia Sri Ramakrishna, por Deus, esse vê Deus, esse realiza Deus, esse se une com Ele. Eu ainda não tenho esse. Eu peço muito a Deus, com muita humildade, com muita esperança de que Ele me dê um coração cheio desse amor. E quando isso acontecer, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu vou me unir com Ele. Esse é a minha esperança. Sabe aquele homem que falava com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus dizia a ele: você acredita que a sua filha pode ser curada? E aquele homem dizia: eu acredito, mas me ajuda na minha incredulidade. Parece contraditório, mas não é. Intelectualmente a gente sabe que Deus existe. Intelectualmente a gente sabe que a gente não é esse corpo. Mas a gente é muito preso a tudo isso. Então, a minha ideia é essa, né? De que, pelo amor de Deus, somos resgatados de nossa miséria. Somos fortalecidos com o amor no coração. Pela graça de Deus, uma dádiva, não é? Uma partícula daquele amor entra no nosso coração e nós temos paz e realizamos. É isso que eu tenho esperança, não é? E claro, espero poder, nos momentos finais da minha vida, estar com a mente nos meus ideais e que eles possam me carregar, não é? É isso. Meus amigos, espero que tenha sido divertido, que tenha sido bom, que tenha sido um meio de ajudar a nos tornarmos mais próximos. Tá bom? Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.